Olá, meu aluno, tudo bem? Mais uma vez aqui, professor Antônio Rodrigues, e aí vamos começar mais uma aula de língua portuguesa. O conteúdo aí foi conhecendo os tipos de textos. Então, para isso, papel e caneta nas mãos. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre gêneros textuais. Os gêneros textuais eles são divididos de acordo com as características de cada texto. Nós temos aí, contos de fada. Contos de fada. Os contos de fadas é uma história fictícia que traz elementos ou criaturas mágicas. É comum o uso de príncipes e princesas. Quem já ouviu falar em conto de fadas? Bela Adormecida, Branca de Neve, Cinderela, dentre outros aí. Esses aí são os mais divulgados, os que vocês já viram aí. E um outro gênero textual é a receita. A receita é um texto que tem a função de ensinar alguém a preparar um alimento. É comum que venha dividido entre ingredientes e modo de preparo. Beleza? Muito simples aí. O gênero textual é receita. Vamos aí. O outro gênero é a fábula. A fábula é uma narrativa curta que faz a reflexão de valores humanos. Costuma apresentar uma moral ao final e geralmente os personagens são animais. Então, quando se trata de fábulas, lembre que quem vai participar da história são os animais. Temos aí diário. Quem já tem o diário aí de vocês? O diário conta fatos do cotidiano ou impressões que o autor teve sobre determinado dia. Geralmente é o autor quem lê o diário, que costuma ser escrito em primeira pessoa. O que é a primeira pessoa? Eu vou escrever. Então, se eu vou escrever, eu sou a primeira pessoa. Biografia. O que vem a ser a biografia? A biografia é uma história da vida de uma pessoa e relata vários momentos marcantes de sua existência. Então, a biografia, quero falar sobre alguém, eu vou falar a biografia dele. Vou contar a história dele. Nosso outro item aí, de gênero textual, é a carta. A carta envolve um remetente e um destinatário. É costume colocar local e data e iniciar com uma saudação. O assunto é livre, pois geralmente depende do que você deseja comunicar. O tamanho do escrito deve ser médio ou longo. Então, a carta é muito simples de ser feita. Envolve duas pessoas, o remetente e o destinatário. Quem vai enviar é o remetente, quem vai receber é o destinatário. Então, esse é o nosso gênero carta. Crônica. O que vem a ser uma crônica? A crônica é um tipo de texto que mistura jornalismo e literatura. Tem como característica forte a ironia e costuma utilizar notícias para narrar histórias fictícias com humor. Então, nós vimos aí que tem mistura jornalística e literatura. Ela faz aí uma ironia a diversos temas aí da atualidade. As crônicas, elas podem falar sobre política, saúde e educação, como vive a sociedade como um todo e como deve viver. Bula de remédio. Quem já ouviu falar na bula de remédio? A bula de remédio tem a intenção de fornecer ao paciente o máximo de informações possíveis sobre o medicamento. Traz composições, contraindicações, dosagem, reações, precauções e outras informações sobre o medicamento.
Então, bula de remédio. Quem costuma comprar algumas caixinhas de remédio, pode observar que vai existir um papelzinho dentro da caixa também, indicando aí como se deve usar o remédio. E essa leitura aí é chamada de bula de remédio. E-mail. Então, todos nós hoje em dia precisamos ter um e-mail. O e-mail é o nosso correio eletrônico. O e-mail, o correio eletrônico, é um gênero eletrônico escrito, cujas características lembram as de bilhetes e cartas, embora possam transmitir qualquer mensagem. A praticidade é uma grande vantagem desse gênero textual. Nós, da atualidade agora, devemos usar um e-mail e precisamos visitar esse e-mail aí por meio de uma conta do computador, aliás, por meio de uma conta da página na internet, frequentemente. Com frequência você precisa estar abrindo a caixa do seu e-mail. Poesia. O gênero poesia é um tipo de texto que traz um formato diferente, composto de estrofes e versos. Ela costuma ter um ritmo de leitura musicado, pode ter rimas e expressar os sentimentos do autor. A poesia ela pode ter rima e pode expressar os sentimentos do autor. E pode funcionar também como forma de música. Poesia. Quem de vocês já ouviu falar em poesia? Entrevista. A entrevista é um tipo de texto que tem a função de informar sobre um acontecimento ou levar ao público ideias e opiniões de pessoas entrevistadas. Não, entrevistas. O gênero textual entrevistas, onde uma pessoa pergunta e outra responde. Por exemplo, vou entrevistar você. Qual o seu nome? Qual a sua idade? Onde você mora? Então, o que vai ser desfechado aí é uma entrevista. Lendar. O que vem a ser lenda? A lenda é um tipo de narrativa passada de geração para geração. É contada como se fosse uma verdade, tem elementos fantásticos e pode servir para explicar fenômenos ou acontecimentos reais. Lenda. Quem é uma lenda? Então, mito. O que vem a ser mito? O que vem a ser esse gênero textual? O mito é uma narrativa fictícia que explica acontecimentos dos lugares, geralmente incluindo seres fantásticos e deuses locais. Zeus, ele é um mito. Ele é um personagem inventado, um personagem da mitologia grega. Bilhete. O que vem a ser o bilhete? Quem de vocês já escreveu um bilhete? O bilhete tem como principal função informar alguém sobre alguma coisa. A linguagem é informal e o texto costuma ser breve. Deve-se colocar o nome do destinatário e do emissor. Informativo. O que vem a ser o informativo? Informativo é o tipo de texto que tem como principal função informar sobre acontecimentos, pessoas, lugares, entre outros. Há muitos gêneros textuais informativos. Ficção científica. O que vem a ser esse gênero textual, ficção científica? Ficção científica é uma história que traz elementos que não existem na realidade. Geralmente envolve tecnologia, ciência e outros planetas. Ficção científica, algo que provavelmente não existe na nossa realidade, mas que poderia existir. Mistério. Que gênero textual é esse? O mistério traz uma história com elementos de suspense e costuma trazer a solução ao principal enigma da trama no final da história. É o mistério. A vida de uma pessoa é um mistério desconhecido, né? Terror. O que vem a ser o gênero terror? Terror são histórias de terror. Histórias de terror costumam apresentar personagens assustadores
e contar situações que provocam medo no leitor, usando elementos tenebrosos, o terror das tardes, terror das dores. Aventura, que vem a ser o gênero textual aventura. As histórias de aventura são empolgantes e cativam o leitor pela ação dos personagens, passar por terras desconhecidas e encontrar tesouros. Por exemplo, são tipos de aventuras. O tópico da nossa aula de hoje será aprofundar mais um pouco sobre dois temazinhos aí, que é conhecer uma fábula e conhecer também um conto. Que venha a ser um conto, que venha a ser uma fábula e que venha a ser um conto, né? Vamos descobrir nessa nossa aula de hoje. Vamos lá, então. Vamos entender um pouquinho sobre a fábula. A fábula é um texto em que, na maioria das vezes, os personagens são animais. A característica desse gênero é que quase sempre apresenta um ensinamento moral, fazendo uma comparação aos comportamentos humanos. Então, ao final de toda a fábula, tem uma moral para a gente entender o que se passou ali, quem está aprendendo ali alguma coisa. Vamos continuar aqui. Então vamos ver o exemplo de uma fábula. Vamos ver a fábula da formiga e a cigarra. A cigarra passou o verão cantando toda dengosa. De repente o inverno chegou. Coitadinha da cigarra, nenhum alimento juntou, e veja só o que ganhou. Lembrou-se da formiga, que passava todo o verão carregando o alimento. Ela nunca parava e dizia: "Tenho muita pressa, pois o inverno não tarda a chegar, e o formigueiro terá que se alimentar." E o inverno chegou. A cigarra, com fome e frio, procurou a formiga e lhe pediu um pouco de comida. Apesar da formiga não aprovar a atitude da cigarra, acolheu-a no formigueiro. E com essa atitude, a cigarra aprendeu uma lição. Aí temos a moral da história. O que diz a moral da história? Que devemos nos preparar para o futuro. Isso é verdade. Crianças aprendam isso. Temos que nos preparar para o futuro. Vamos ser igual a formiguinha. Vamos estudar para no futuro sabermos das coisas. Muito bem? Continuando. Olha, temos uma atividade. Atividade sobre o texto para serem feitas no caderno. Então, meninos e meninas, vocês vão fazer aí essa atividadezinha aqui no caderno de vocês. Vamos ver então o que diz aqui a primeira questão. A primeira questão fala assim: o gênero do texto, a formiga e a cigarra é. Será se o gênero desse texto é uma novela? Será se é uma fábula, uma série ou um conto? Vemos aí, né, que essa é a fábula da formiga e da cigarra. É uma fábula porque trata de personagens animais. Então, a nossa alternativa aí é fábula. 2. Quem são os personagens da história? Quem são esses personagens aí, né? Os personagens da história vai ser aí a formiga, a formiguinha, e a cigarra. Beleza? Então, os dois personagens que aparecem aí nessa historinha. O que a cigarra fazia no verão? O que vocês acham que a cigarra fazia no verão? A cigarra cantava. Então, estava cantando aí a cigarra.
alegre, toda dengosa também. Qual era a preocupação da formiga? O que vocês acham? Com o que a formiga se preocupava? Qual era a preocupação dela? A preocupação dela era... ela queria alimentar o formigueiro. Alimentar o formigueiro. Essa era a preocupação dela. E aí nós temos aí a última questão que fala assim: que tipo de lição a cigarra aprendeu? A lição dela, ela deve preparar-se ela tem que se preparar aí para o futuro, como a formiguinha fez. Tem que se preparar para o futuro. Futuro. Igual a cada um de nós. Vamos continuar então aqui com as nossas questões. O conto. Então, vimos aí a fábula da formiga e da cigarra, agora vamos ver o conto. O que diz aqui esse conto? Aliás, a definição do conto. Vamos entender um pouquinho. Conto é uma narrativa, conto vai ser uma narrativa curta que apresenta os mesmos elementos de um romance. Narrador, tem alguém que vai narrar a história, personagem, enredo, espaço e tempo. O conto deve construir uma história focada em conflitos, um conflito básico, e apresentar o desenvolvimento e a resolução do conflito. Vamos ver um tema bom para a gente ler e entender o que é um conto. Conto já fala o nome, contar, né? Contar alguma história. Vamos lá então. E o tema do nosso conto é O Pequeno Polegar. Diz assim, ó: houve uma vez um camponês que, estando durante a noite sentado junto da lareira, atiçando o fogo, disse à mulher que tinha ali ao lado: como é triste não ter filhos. Nossa casa é tão silenciosa, ao passo que nas outras há tanto barulho e alegria. É verdade, respondeu a mulher, suspirando. Mesmo que tivéssemos um único filho, nem que fosse do tamanho deste polegar, eu já me sentiria feliz. E o amaríamos de todo o coração. Ora, aconteceu que a mulher começou a sentir-se indisposta e passados 7 meses deu à luz um menino, perfeitamente formado, mas do tamanhinho de um polegar. Então o denominaram pequeno polegar. Denominar significa chamar, né? Chamar de pequeno polegar. O conto, O Pequeno Polegar, conta a história de uma família muito simples e grande, que tinha um filho tão pequenino que era chamado de Pequeno Polegar. Mesmo com o seu pequeno tamanho, o menino era extremamente inteligente. Em um determinado momento da história, o Pequeno Polegar fica sozinho com seus irmãos e acaba salvando-os de um ogro malvado, tornando-se o rei por conta de seus feitos corajosos. Então esse foi o conto do Pequeno Polegar. E aí temos uma atividade para entender melhor o texto, né?
Na primeira questão nós temos aí o seguinte: qual o tema do texto? Será que vocês vão acertar essa? Qual é o tema do texto? O tema do texto é o pequeno polegar. Do texto, pequeno polegar. Quem são os personagens da história? Os personagens dessa história, podemos dizer que são 3 pessoas. São 3. Polegar, e seus pais. Polegar e seus pais. O que significa a palavra camponês? O que vocês acham que é o significado dessa palavra camponês? Camponês vem de campo. Então, se vem de campo, camponês significa não, de quem vive no campo. Quem vive no campo é chamado de camponês. Polegar é descrito como? Nós temos uma questão aqui para a gente marcar. Polegar é descrito como? Como ele é descrito, né? Qual é a característica do polegar? Olha o polegar aqui, ó, pequenininho. Então ele é pequeno. Qual é o gênero textual dessa história? O gênero textual dessa história é o conto. É um conto, uma história, uma narrativa. Joia? Então, entendemos mais um pouco sobre esses gêneros textuais.